No último dia de visita à Itália, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma cerimônia militar em Pistoia, na região de Toscana. O presidente se encontrou com o senador Matteo Salvini, líder da Liga. O evento ocorreu em homenagem aos 462 brasileiros mortos durante a Segunda Guerra Mundial. No evento, o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, fez uma homenagem em memória aos soldados brasileiros que lutaram e morreram na Segunda Guerra Mundial. Contrariando os céticos e antipatriotas, que duvidando da capacidade e da determinação do povo brasileiro, diziam ser mais fácil uma cobra fumar o cachimbo que o país participar da guerra, a Força Expedicionária Brasileira foi estruturada mobilizando cerca de 25 mil militares e que no Teatro de Operações Europeu superou os desafios de toda a ordem, escrevendo um roteiro de bravura e de heroísmo. O presidente Jair Bolsonaro deixou uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido. Antes de iniciar o retorno ao Brasil, o presidente finalizou a viagem com um discurso aos italianos. Na sua fala de cerca de 5 minutos, o presidente repetiu a palavra liberdade 3 vezes. Vamos ouvir. Muito honrado. Pela primeira vez, estou em solo italiano. Solo esse, neste momento, sagrado para nós, onde rememoramos aqueles que tombaram em luta pelo aquilo que é de mais sagrado entre nós, a nossa liberdade. A todos vocês, nossos irmãos italianos, a minha continência, o meu orgulho de estar aqui e a satisfação de tê-los ao nosso lado. Ontem, hoje e sempre. Brasil e Itália sempre juntos. Muito obrigado. Augusto Nunes. Olha, tem pouco a dizer, né? Eu acho que nesta visita ao cemitério de Pistoia, né, que já guardou os restos mortais aí de muitos pracinhas, né? Um número muito expressivo. Agora parece que eles voltaram, né? Foram transferidos para o Brasil, mas continua sendo uma referência do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O mais importante dessa visita, eu acho que o Bolsonaro aproveitou a chance de fixar de hastear uma das bandeiras que será uma das principais bandeiras da campanha, que é a defesa da liberdade e o lembrete de que entre ele e o Lula é ele, né, para desespero dos caras que enxergam o grande Satã do Bolsonaro, é ele que representa a defesa da liberdade. Até agora ele não tentou fechar nenhum jornal, não censurou nenhum, não transformou em exilado nenhum jornalista, não prendeu jornalista, pelo contrário, está defendendo a liberdade. Já o PT, esses não abrem a boca sobre esses casos, por quê? Porque o PT também fica de olhos fechados para o que acontece rotineiramente num país que é um dos inspiradores dos projetos do PT, Cuba. Lá é rotina, lá existe crime de pensamento. Eles estão contentes com o que está acontecendo. E o Bolsonaro vai poder se apresentar na campanha como que defende a liberdade. Diga, Zé. Olha, eu achei muito emblemática essa visita do presidente Jair Bolsonaro exatamente nessa oportunidade, né? Essa região da Itália, ela tem uma memória muito forte em atos de heroísmo da Força Expedicionária Brasileira. A Segunda Guerra foi até 1945. Eu tive a honra de servir num quartel que participou dessa luta aí e participou ativamente da tomada de Castel Novo, de Montese, e o grande embate mesmo aconteceu em Monte Castelo. Os brasileiros enfrentaram o rigor do tempo, temperaturas muito baixas, e fizeram a diferença. E chegaram, como disse aí o general Braga Neto, desmoralizados. Daí a origem, a cobra vai fumar. É quando acontecia um embate com as tropas brasileiras. Alguns ficaram definitivamente na Itália, né? E outros voltaram heróis para o Brasil.
Eu fiz parte do 11º Batalhão de Infantaria em São João del Rei, que participou desta tomada de Montese, né, e Castel Novo, e lá estão memórias dos bravos brasileiros que fizeram realmente a diferença. Eu sei da história, conheço de perto, conheço familiares, conheci pessoas que lutaram. Hoje poucos pracinhas ainda restam para contar a história. Então, por que eu acho emblemático? É porque nós estamos de novo em guerra. Só que essa guerra agora não vai através de chumbo e pólvora, mas de dados. É uma guerra por dados e uma guerra por narrativa. O presidente Jair Bolsonaro enfrenta um combate persistente, sério e demorado sobre informações do Brasil. Esta COP26, por exemplo, ela foi armada exatamente para constranger o presidente Jair Bolsonaro. E ele fez muito bem em não participar, mandou representantes brasileiros, fez a proposta, uma proposta boa de redução de carbono. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que é uma guerreira nesta batalha insistente aí de imagens, e isso acabou repercutindo bem a fala da ministra Tereza Cristina, mostrando que nós não precisamos aumentar a área plantada, porque estamos aumentando a produtividade, a competitividade dos nossos produtos agrícolas. Então, é sim uma guerra insistente, e o presidente foi lá e mostrou que o brasileiro, quando entra numa guerra, vai com seriedade e entra para ganhar. Acho que o presidente levaria pedradas, como disse o vice-presidente Hamilton Mourão, talvez até pedradas físicas e reais, mas é o grau de constrangimento que estava sendo armado na COP26. E tudo isso, a guerra é por mercado, é a guerra pelo consumo, a guerra para reduzir a qualidade do produto brasileiro. Então, o mesmo constrangimento e a mesma tentativa de reduzir os nossos pracinhas, né, que dizia que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil participar da Segunda Guerra, aí a cobra fumou. E nós vamos sim vencer essa nova guerra de roubo de dados e essa nova guerra por narrativas que está sendo armada de forma internacional por países que querem competir com o Brasil, mas não sabem competir na área de qualidade e do mercado, né? Diga, Ana. Eu acho que o ponto a chave disso aí é o que o Augusto trouxe, é a palavra liberdade. Nós temos visto dentro dessa pandemia exatamente o cerceamento da nossa liberdade protegida pela Constituição, sendo cerceada de maneira preocupante, o judiciário legislando, governadores com ordens executivas aí inconstitucionais. E o brasileiro, desde 2018, mais ou menos, talvez um pouquinho antes, tomou gosto pela política. Hoje nós saímos nas ruas, nós entramos no táxi, a gente senta num restaurante, todo mundo está comentando política, as pessoas tomaram gosto pela política, pelos nomes da política, pelos nomes dos nossos ministros do Supremo, pelo nome dos nossos ministros aí nas pastas, né, dessa administração, e parece que isso irritou um pouco o establishment, o deep state. O povo gostando de política, se apaixonando por política, querendo mudar os rumos do país através da política, é um absurdo, né? Então, por isso que é preciso um controle social através de inúmeras vertentes. Nós temos hoje aí o próprio passaporte sanitário, o controle social, as canetadas aí nada constitucionais por parte de ministros e também ordens executivas inconstitucionais por parte de governantes, e dentro desse contexto todo tem exatamente a palavra liberdade. Por isso que essa palavra é importante que ela continue diariamente no nosso vocabulário, porque essa palavra ela vai além do Bolsonaro, ela vai além de 2022, ela vai além das nossas discussões sobre políticos. Se nós não protegermos exatamente a nossa liberdade, pode sair Bolsonaro, continuar Bolsonaro, que nós estaremos aí sujeitos a que eles falam. E, no entanto, é o governo que trabalha para a gente e não o oposto. Diga, Fiuza. Não, só lembrar que esses brasileiros que lutaram e morreram na Itália, em Monte Castelo, eles lutavam contra o nazifascismo.
o nazifascismo, um regime que tentava impor a sua hegemonia durante a Segunda Guerra Mundial, de forma totalitária, foi infelizmente derrotado com essa ajuda do Brasil, com a liderança dos Estados Unidos da América, e um regime que cercava os cidadãos com uma onda higienista, baseada na exigência de certificados sanitários.